Hoje a gente vai descobrir quem é o verdadeiro melhor amigo do Zoro. Vamos analisar os personagens que o nosso espadachim mais admira em One Piece e descobrir quem vai levar pra casa o grande troféu Amigo, Você é um Amigão. Então faz o seguinte, seja muito bem-vindo a Nerdópolis, eu sou De Souza e a gente já começa com a Tashigi. E toda vez que o Zoro enxerga essa mulher, ele toma um soco do passado. A semelhança dela com a Queen é tão absurda que o cara simplesmente trava. Dá pra ver que isso mexe de verdade com ele. E pra piorar, os dois começaram essa relação com o pé esquerdo. Ela desafiou ele lá em Longtown e acabou levando a pior, o que é óbvio, mas isso acabou aumentando o ranço. Só que o tempo foi mudando as coisas. E mesmo o Zoro sendo um pirata, existe um certo respeito entre eles. Ele já mostrou pra ela que é um samurai honrado, que respeita demais as suas espadas, como já podemos ver. Por outro lado, a Tashigi deixou todos os chapéus de palha saírem ilesos lá em Alabasta. E pra fechar, o nosso espadachim salvou a vida dela lá em Punk Hazard. Ou seja, a admiração entre eles existe, mas toda vez que eles estão perto, a Tashigi só falta surtar, e aí não tem como passar muito disso. O próximo é o Kobe. O Zoro lembra daquele garoto tímido e meio atrapalhado que apareceu lá no comecinho da jornada. Esse menino desengonçado foi quem ajudou a libertar o nosso espadachim lá em Shelltown. No início, o Kobe tinha pavor do Zoro por causa de toda aquela fama de caçador de piratas. Só que depois, quando eles se conheceram, o Kobe viu que o Zoro era bem pior do que ele imaginava. Brincadeira, o Kobe viu que ele tinha um código de honra e era leal aos seus amigos. E aí ele passou a admirar o nosso espadachim de verdade. O Zoro viu como ele evoluiu e valoriza demais quando as pessoas se esforçam para ficar mais fortes. Por isso ele também admira demais o Kobe. A próxima é a Vivi, e esses dois aqui começaram da pior forma possível. Ela tentou matar ele lá em Whiskey Peak, mas depois dessa confusão, tudo acabou mudando. O Zoro ajudou a Vivi a recuperar o reino de Alabasta e enfrentar o Crocodile. E aí não tem como, acabou nascendo um respeito muito forte entre eles. O Zoro gosta demais da Vivi, só que do jeito dele, sem drama e bem naquela vibe tiozão. Enquanto o resto do bando ficou arrasado quando a Vivi decidiu ficar em Alabasta, o Zoro disse que se eles queriam tanto que ela entrasse pro bando, era só trazer ela à força. E mesmo quando surgiram as notícias sobre a morte do Rei Cobra e o desaparecimento da Vivi, o Zoro foi quem manteve a calma, confiando que ela saberia se virar. Ou seja, esses dois aqui têm uma confiança absurda um no outro. Seguido, nós temos a Kozuki Hiyori, e a relação dela com o Zoro é bem agradável, digamos assim. Depois que ele salvou a vida dela lá em Wano, a Hiyori ficou completamente impressionada com o shape, quer dizer, com a força do nosso espadachim. Durante o tempo em que ele estava ferido, a Hiyori cuidou dele com todo carinho, manteve ele aquecido e até dormiu bem pertinho para garantir que ele estava bem. E o Zoro, que é fechado para esse tipo de coisa, estranhamente não reclamou nada dessa vez. Mas o momento que mais marcou essa relação aqui foi quando a Hiyori entregou para ele a espada lendária Ema, confiando nele um dos bens mais preciosos do seu pai. E aí não tem como. O Luffy você conquista com comida, o Brook com calcinha, mas o Zoro é só você dar pra ele uma espada lendária que suga o seu haki até a morte. É sério, ele ama isso. Então sim, esses dois são muito gratos um com o outro e também já mostraram que ficam bem à vontade juntos. E chegamos no chefe Jinbe, e mesmo ele e o Zoro não tendo tantos momentos juntos, dá pra ver que rola um respeito gigante entre os dois. O Jinbe reconhece a força do Zoro e admira o quanto ele é leal ao Luffy. Já o Zoro, por outro lado, nunca esqueceu que o Jinbe foi um dos caras que lutou até o fim pra proteger o Luffy lá em Marineford. Então, quando esse Homem-Peixe decidiu entrar pro bando, ele já chegou com uma moral enorme com o nosso espadachim. O próximo é o Frank, que admira demais a força do Zoro, e principalmente quando ele protege o Sunny. Lá em Onigashima, quando o Zoro tava caindo, foi o Frank que apareceu pra salvar o dia e impedir que ele morresse. O nosso ciborgue já viu esse espadachim ir pra guerra com o governo mundial, e também presenciou ele ir pro X1 com Kaido e derrotar o King na mesma noite. Então não tem como negar, o Frank sabe que o Zoro é super. Seguido nós temos o Brook, e quando ele apareceu pela primeira vez, o Zoro não ficou nada animado com a ideia dele entrar pro bando. Só que com o tempo isso acabou mudando. O Brook é eternamente grato ao Zoro por ele ter ajudado a recuperar sua sombra. E o Zoro, embora não demonstre, tem uma ótima ligação com o Brook. Afinal, ele é um espadachim habilidoso que corta os seus adversários extremamente rápido. Eles têm muita coisa em comum, sem falar que o Zorão se amarra em tomar um goró ouvindo música. Agora, se tem uma dupla que parecia improvável de funcionar, é o Zorão e o Narigudo. Um é um samurai mal encarado, que não sabe virar à esquerda, e o outro é o campeão mundial de sair correndo quando encontra um vilão. Mas vai entender, os dois funcionam melhor juntos do que carne com goiabada. Lá no início da jornada, foi o Zoro que praticamente empurrou o Sop pra dentro do Going Merry. E quem diria que isso ia dar certo?
certo. O Soap, coitado, toda vez que o caos começa, se esconde atrás do espadachim. Igual você quando vê uma barata voadora. Mas mesmo o Soap deixando o Zoro completamente louco, ele entende e admira o nosso rei dos atiradores, porque ele vai pra luta mesmo estando com medo. Mas tem uma coisa que o Zoro nunca vai perdoar, e é aquela treta com o Luffy por causa do Going Merry. Isso aí machucou mais do que levar 3 cortes do Mihawk sem anestesia. Ele até perdoou o Soap, mas é melhor ele não vir de gracinha outra vez. E agora a gente chegou na Nami, e esses dois juntos só faltam colocar fogo no Sunny. O Zoro até tem 3 espadas, mas nenhuma delas serve contra o furacão ruivo quando ela entra no modo cadê o meu dinheiro? A mulher cobra mais juros do que a minha irmã quando me leva pra lanchar, mas quando o caldo entorna e o perigo aparece, pode ter certeza, o espadachim tá lá na linha de frente, pronto pra cortar qualquer coisa e proteger a sua navegadora. Agora, o que realmente tira ela do sério é o modo hibernação do nosso espadachim. O maluco dorme em pé, deitado e até pendurado se deixar. No fim das contas, essa amizade aqui é movida no grito, chinelada e, claro, pagamentos em dia. Ele pode chamar ela de bruxa, mas se alguém encostar um dedo na Nami, pode ter certeza que vai ser tela preta. Agora, entre todas as figuras malucas do bando do Chapéu de Palha, a Robin é a única que o Zoro realmente não tem coragem de levantar a voz. Lá em Skypiea, quando o Enel encostou um dedo nela, o Zorão quase explodiu de fúria. Depois disso, ele prometeu não deixar mais ninguém machucar sua arqueóloga. Quando o almirante tentou feri-la, ele estava lá. Na Ilha dos Homens Peixe, outra vez, o Zorão aparece no último segundo. Esses dois aqui têm uma conexão no modo silencioso. Eles ficam se olhando e estão sempre perto um do outro. Eu não faço a menor ideia se o Oda vai explorar isso no futuro e, quem sabe, jogar alguma coisa a mais aqui. Mas o fato é que eles têm uma conexão bem especial e que funciona muito bem. Mas agora a gente chegou no Mihawk. E entre todos os rivais e mestres que cruzaram o caminho do Zoro, o Mihawk é sem dúvida um dos mais marcantes. O cara basicamente viu o potencial do nosso espadachim desde o primeiro momento que botou os olhos nele. Ele sabe que o Zoro vai chegar no nível dele um dia. E o melhor, ele respeita isso. O Zoro, por outro lado, tem o Mihawk como um grande objetivo de vida. Os dois passaram 2 anos juntos, treinando sem descanso. E mesmo que o Mihawk seja um solitário e o Zoro não seja exatamente o cara mais sociável do mundo, meio que acabou nascendo ali um respeito enorme entre os dois. Não dá pra dizer que eles são amigos de bar, mas com certeza eles se entendem mais do que a gente imagina. Eles são tipo uma versão dark do Luffy e do Shanks. E seguindo nós temos a Perona. E a relação entre eles, sem dúvida nenhuma, é de irmãos. Quando o Zoro apareceu todo destruído, foi a Perona que cuidou dele. Ela deu comida, tratou os ferimentos e ainda teve paciência pra aturar o mau humor do Zoro, que, convenhamos, parece um velho de tão ranzinza. Sem brincadeira nenhuma. Desde o momento que o Zoro acordou, os dois começaram a discutir freneticamente. Mesmo assim, com o tempo, eles acabaram criando uma ligação forte. O Zoro ficou um bom tempo vivendo por lá, e por incrível que pareça, ele passou mais tempo do lado da Perona do que ao lado de qualquer outro Chapéu de Palha. Foi a sua irmãzinha que ajudou ele a voltar pra Sabaody. Porque, sejamos honestos, se dependesse do Zoro, ele estaria até hoje tentando encontrar o arquipélago. A Perona é tão parceira que ela ajudou até na fuga. Foi ela que segurou os marinheiros para que o Zoro pudesse escapar em segurança. É claro que ela vive falando mal dele, mas isso só comprova ainda mais que esses dois aqui são grandes irmãos. Agora o Chopper basicamente idolatra o Zoro. A gente acabou de conhecer a irmã do nosso espadachim, mas essa rena aqui com certeza é o filho dele. Quando o Zoro briga com ele, o Chopper não fica bravo, ele leva aquilo como um puxão de orelha de alguém que ele admira. Lá no Dave Back Fight, quando o Zoro mandou o Chopper parar de chorar, ele simplesmente engoliu o choro e ficou firme. E o Zoro, apesar de parecer frio, ele tem um carinho enorme por essa rena. Toda vez que o médico da tripulação se machuca ou corre algum perigo, o Zoro perde completamente a calma. Ele sempre tá lá pra apoiar nossa rena em qualquer situação. Ele é basicamente um pai presente que sempre dá suporte pro seu filho. E finalmente chegamos no nosso capitão. Entre todas as amizades do Zoro, nenhuma chega perto do que ele tem com o Luffy. Desde o momento em que o Chapéu de Palha libertou ele lá em Sheltal, o Zoro se tornou o braço direito dele. Os dois confiam um no outro de um jeito tão absurdo que eles conseguem até tirar uma soneca no meio da luta, porque eles sabem que o outro vai dar conta. O Zoro pode chamar o Luffy de idiota 20 vezes por dia, mas é o primeiro a colocar o corpo na frente para tentar protegê-lo. Ele é tão leal que não hesitaria em desistir do seu próprio sonho para que o Luffy pudesse alcançar o seu. Mas agora a gente chegou num nome bem polêmico, talvez o relacionamento mais caótico e engraçado do bando. Nós chegamos no Sandy, e eles não conseguem passar 5 minutos sem discutir.
Luffy é briga por comida, por quem tem a maior recompensa e até por quem é mais útil dentro do bando. E claro, o Zoro se recusa solenemente a chamar o Sanji pelo nome. Ele tá sempre com um apelido maldoso na ponta da língua. Mas por trás de toda essa implicância, os dois têm um respeito enorme um pelo outro, mesmo que nunca admitam. A verdade é que eles confiam tanto um no outro que quando as coisas ficam realmente sérias, eles viram um time perfeito. Entre Lebark, quando o Zoro decidiu se sacrificar pelo Luffy, o Sanji tentou tomar o lugar dele. E aí o nosso imediato literalmente apagou o cara pra não deixar ele se machucar. Em um ano, os dois juntos se levantaram pra acabar com os membros mais perigosos dos Piratas Fera. Eu sei que é estranho dizer isso, mas eles não vivem sem o outro. A gente já passou pelo mestre do Zoro, pela irmã, pelo filho, pela crush e até pelo seu capitão. E agora a gente precisa dar o braço a torcer e dizer que o seu rival ocupa uma posição altíssima no seu coração. Agora, antes de existir o Bando dos Chapéus de Palha como a gente conhece hoje, o Zoro já tinha dois parceiros inseparáveis, o Johnny e o Yosaku. Esses dois aqui praticamente idolatram o cara. Pra eles, o Zoro já é o espadachim mais forte e estiloso do mundo. Quando o Zoro enfrentou o Mihawk e acabou perdendo, esses dois aqui ficaram completamente arrasados. Eles choraram tanto que parecia que o Zoro tinha morrido. E a verdade é que o Luffy tem a Hancock, o Sanji tem o Duval e o Zoro tem esses dois fãs aqui. Mas agora a gente tem que falar dela, a prodígio que derrotou o Zoro mais de 2000 vezes. Pro nosso espadachim, a Queen é o verdadeiro padrão de força. Os dois fizeram um pacto. Um deles se tornaria o maior espadachim do mundo. Só que no dia seguinte, a Queen acabou indo de Vasco. E a partir daí, o Zoro passou a carregar esse sonho sozinho. Só que mesmo depois da morte, ela ainda motiva demais o nosso espadachim, que tá sempre buscando ficar mais forte. A Queen, sem dúvida nenhuma, foi a primeira do nosso espadachim. A primeira rival, a primeira amiga e a primeira perda dele. Então é claro que a Queen ocupa o topo dessa lista aqui, mas ela não leva o nosso troféu. Chegou a hora da gente descobrir quem de fato é o melhor amigo do Zoro. E não é a Queen, não é o Luffy, nem o Sanji. Só existe um possível dono para esse título. Alguém que nunca abandonou o Zoro. Alguém que sempre tá lá para ele. E não importa o quanto o dia tenha sido difícil, o Zoro sempre quer estar com ele na hora de dormir. O único que consegue fazer o Zoro rir mesmo nos momentos mais difíceis. O único que consegue fazer ele se soltar e aproveitar o momento. Quando esses dois aqui estão juntos, o Zoro fica tão feliz que não consegue parar de rir. E é claro que você já sabe quem é. Só existe uma resposta possível. O melhor amigo do Zoro é o Sake. Bem geladinho, trincando. Esse aí faz o Zoro se dar bem até com Sanji se duvidar. E com certeza leva o nosso troféu pra casa. Mas espera um pouco. O Sake venceu como o melhor amigo do Zoro. Mas quem você acha que vence como o personagem mais bonito de One Piece? Ou mais velho? E quem seria o personagem mais burro de One Piece? São essas e muitas outras perguntas que a gente responde nesse vídeo aqui. Então já clica porque, sério, tá incrível. E eu tenho certeza que você vai gostar. Mas ó, eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo aqui. E não esquece, eu sou De Souza e muito obrigado por vir a Nerdópolis.